Hoje, 17 de abril, você está no canal Vida Cristã Diária. E conforme prometido, vamos ler o artigo 15 da Confissão Belga, que tem por título O Pecado Original. Diz assim: cremos que pela desobediência de Adão, o pecado original se estendeu a toda a raça humana. E a base bíblica encontra-se em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14 e o 19, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado do mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E também o versículo 19, que diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Continuando o texto da confissão, diz assim: esse pecado é a corrupção de toda a natureza humana, porque em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E continuando o texto diz: e o mal hereditário, que contamina até mesmo as criancinhas no ventre de suas mães. O texto de Jó 14:4 diz: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. E continuando ainda, o salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E outro texto é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Continuando o texto da confissão, nos diz: como raiz, produz no homem toda a sorte de pecados. É, portanto, tão vil e enorme diante de Deus, que é suficiente para condenar a raça humana. Efésios 2:3 nos diz isso. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Continuando o texto, nos diz: não é eliminado ou erradicado, nem mesmo pelo batismo, pois o pecado sempre jorra desta corrupção como a água corrente de uma fonte contaminada. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, nos diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E o versículo 19 continua dizendo: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Continuando o texto nos diz: mas, apesar de tudo isso, o pecado original não é imputado para a condenação dos filhos de Deus, mas por sua graça e misericórdia lhes é perdoado. Efésios 2, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos diz também o versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não significa que os crentes podem descansar tranquilamente em seus pecados, mas que a consciência dessa corrupção muitas vezes pode fazê-los gemer na ansiosa expectativa de serem libertos do corpo dessa morte. A esse respeito, repudiamos o erro dos pelagianos, que dizem ser esse pecado apenas uma questão de imitação. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia e até amanhã, aqui no canal Vida Cristã Diária, onde estaremos lendo o artigo 16 sobre a eleição divina.